Fala, meus aluninhos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E na aula de hoje, nós vamos conversar um pouco sobre cuidados básicos no preparo e na administração de medicamentos. Então, se você é aluno de técnico de enfermagem, você é estagiário, até mesmo que você que já é profissional formado e ainda sente dificuldades a respeito desse tema, sobre preparo e administração de medicamentos, claro, você está no vídeo e no canal certo. Mas antes de qualquer coisa, eu queria muito pedir a ajuda de vocês, tá? Faça o nosso canal crescer, faça mais gente conhecer aí o nosso trabalho, se inscrevendo no nosso canal, curtindo o vídeo, mande para os seus amigos de sala de aula que você acha que também tem dúvida sobre esse assunto, para fazer com que o nosso canal cresça e mais pessoas saibam sobre enfermagem, saúde e bem-estar. Eu sou Elvésio Pereira, sou enfermeiro, sou especialista em docência do ensino superior e estou aqui para tirar todas as suas dúvidas. Vamos embora para a aula? Então, gente, comprometido, a gente vai falar um pouco sobre cuidados gerais na administração e no preparo de medicamentos. A primeira dica que eu trago para você é a seguinte: todo medicamento deve ser prescrito pelo médico a cada 24 horas, tá? A gente tá falando aqui em caráter de internação. Tem aquele paciente que vai na unidade de emergência, sente dorzinha no estômago, é prescrito o medicamento, ele vai embora para casa, mas tem aquele paciente que ele vai ficar internado, tá? Ele vai passar aí mais de 24 horas. Então é obrigatório o médico plantonista fazer a atualização da prescrição desse medicamento. Por exemplo, o plantão começa às 8 horas da manhã, tá? Nas 8 horas do outro dia, se o paciente ainda tiver internado na unidade de saúde, é obrigatório o médico fazer a atualização da prescrição de medicamentos, tá? Mesmo que continue todos os medicamentos, a prescrição ela precisa ser refeita com a data dali do dia que está a internação do paciente, na data vigente, certo? A prescrição ela deve ser prescrita e assinada pelo médico plantonista. E aí, somente em caso de emergência, pode a enfermagem atender a prescrição verbal, que deverá ser transcrita pelo médico assim que possível. A gente tem aqueles casos de emergência. Vou citar aqui um para vocês, como por exemplo, uma parada, né? O paciente está ali numa parada cardiorrespiratória e a gente precisa de uma certa emergência, de trabalhar ali sem intervalos. E aí é claro que você não vai esperar o médico sentar na mesa, prescrever, e depois que ele prescrever, você ir para a farmácia ou abrir o carrinho de parada para fazer a administração do medicamento, tá? A gente tá ali no intercorrência. Nesses casos, o médico ele pode fazer a solicitação verbal, tá? Olha, coloca aí uma morfina, enfim. E aí depois de toda intercorrência, quando aí o mar estiver calmo, você pede para o médico prescrever tudo aquilo que foi usado, tudo aquilo que ele falou ali verbalmente para você administrar no paciente. Todo medicamento administrado deve ser anotado no prontuário do paciente, bem como observações sobre intolerância à droga ou intoxicação medicamentosa. Geralmente, quando o paciente ele adentra, ele dá entrada ali na instituição de saúde, já se é perguntado para ele se ele tem intolerância, se ele tem alergia a algum tipo de medicamento, tá? Na maioria das vezes, no prontuário já vem ali escrito, mas a gente não deve confiar, né? Possa ser que por um pequeno erro ali durante a admissão, o enfermeiro tenha esquecido de perguntar. Então, você, antes de administrar o medicamento no paciente, precisa perguntar para ele se ele tem alergia a algum tipo de medicamento, tá? Se o paciente explicita, fala para você que ele não tem alergia a medicamento nenhum, tudo ok, a gente pode continuar com a administração. Se por acaso o paciente citar 1, 2 ou até 3 medicamentos que ele tem alergia, você precisa se atentar se você vai estar administrando algum dos medicamentos que o paciente falou que é alérgico. Caso não, caso todos os medicamentos que tiver ali para você administrar no paciente não foi nenhum do que ele citou, você pode continuar com a administração. Caso o paciente fale que tem alergia, aí você procura o médico que está ali de plantão, responsável pelo paciente,
para você fazer a troca de medicamento ou o médico tomar a atitude mais cabível nessa situação. Outro ponto muito importante é sobre a checagem, tá? Você só vai checar a medicação após administrar. Você, por acaso, vai colocar lá no prontuário e escrever o sinal vital do paciente antes de fazer o exame? Não. Você coloca lá no prontuário do paciente que fez um procedimento sem fazer o procedimento no paciente? Não. A mesma coisa é quanto à administração de medicamentos, tá? Primeiro você administra, primeiro você medica, depois você faz a checagem desse medicamento que foi administrado. Outro ponto muito importante é que você deve fazer um círculo em volta do horário na qual a medicação não foi administrada, tá? Ou colocar um F de falta. Se por acaso o paciente rejeitou aquela medicação, você vai lá no prontuário, vai lá no horário da administração, por exemplo, 8 horas, faz um círculo. Tá? Embaixo do círculo daquele horário, você coloca recusa do paciente ou somente recusa, tá? Você tá ali protocolando que o paciente não quis receber a administração desse medicamento. Ou se por acaso o medicamento está em falta na instituição, você faz o mesmo círculo e abaixo você coloca a justificativa, coloca um F, indica que aquele medicamento está faltando na unidade. Mas é preciso também se resguardar e protocolar em caso de falta ou recusa do paciente em relação à administração de um certo medicamento. Evitar conversas que impeçam a concentração e induzam a erros durante o preparo da medicação. Não preciso nem falar. Na realidade, eu nem precisaria falar, né? Às vezes você tá lá numa sala de medicação que tem 2, 3 ou até 4 técnicos trabalhando. E às vezes pode acontecer, pessoal, de você estar ali numa conversa, você termina colocando a etiqueta errado na seringa que está com a medicação de um paciente X, ou então você coloca a seringa muito perto de outra seringa que está sendo preparada pelo outro técnico, e aí naquela conversa você termina pegando a seringa errada e aí o prejuízo acontece, administrou a medicação errada no paciente. Então, enquanto o preparo de medicamentos, enquanto a administração, é preciso ter senso e evitar essas conversas paralelas, a fim de evitar erros, pessoal. Ter sempre à frente, enquanto prepara o medicamento, a prescrição médica, que deve conter nome do paciente, leito, nome do medicamento, dose, via de administração, data, horário de prescrição, tá? Outra coisa muito importante, pessoal, que acontece principalmente nos casos de pacientes pediátricos, de criança, é que às vezes o médico ele vai fazer um fracionamento da ampola do medicamento, por exemplo, de pirona. A gente sabe que a ampola aí pode ter, por exemplo, 2 ml, mas aí o médico não quer os 2 ml, ele quer 0,3, 0,2, 0,4. Então é preciso, na hora da administração de medicamento, você estar com a prescrição ali de frente, para você saber se você está administrando o medicamento correto, se você tirou a quantidade de medicamento correto da ampola. Então, sempre ter a prescrição por perto durante aí o preparo e também a administração de medicamentos. Ler o rótulo do medicamento, observar o prazo de validade, cor e aspecto. Lembrando, nunca administrar um medicamento sem rótulo, tá? Às vezes, aí os laboratórios, eles podem ter embalagens muito parecidas. E aí você vai no achômetro, acha que é tal medicamento, mas na realidade não é. Pode ser que a farmácia também tenha se descuidado e enviado o medicamento errado para você sem rótulo, e você ali no seu achismo acha que está preparando o medicamento correto, e pode ser que esse medicamento traga prejuízo para o paciente, porque ele pode ter alergia àquilo e aí desenvolver uma intercorrência maior. Então, se o medicamento, se a ampola vier sem rótulo, é mais importante que você volte à farmácia, faça o pedido de um novo medicamento com rótulo para você ter certeza do que você está preparando. Nunca administrar medicamento por outra pessoa. E essa dica aí vai para todo mundo, viu? Sendo profissional ou até estudante, às vezes o estagiário ele tá lá. É importante você ter um técnico do seu lado, tá? Que te ajude
a fazer o preparo do medicamento. Se por acaso o técnico preparou, você não viu o preparo e o técnico pediu para você, estagiário, administrar, eu prefiro que você não administre. É melhor, você tá com seu preceptor, você tá com um técnico, ele vai te ajudando, você mesmo vai preparando, o teu preceptor tá ali observando, tá fazendo supervisão, e eles viram que você fez o preparo correto, você mesmo preparou, melhor você mesmo administrar. Nunca administrar medicamentos que você tem dúvidas, tá? Não faz mal, minha gente. Não é vergonha você solicitar um esclarecimento ao enfermeiro. Às vezes tem aquelas medicações que elas precisam ser administradas de uma forma mais lenta. E aí, você não tem conhecimento, você está com aquela dúvida na hora de aplicar. Não aplica, não administra. Vai no teu enfermeiro, pede ajuda, que com certeza ele vai ser a melhor pessoa ali no plantão para te ajudar. Orientar o cliente sobre o procedimento, tá? Lembrando, todo paciente é um cliente e ele, obrigatoriamente, tem o direito de saber o que está sendo administrado, o que pode causar, enfim, isso aí é lei, tá aí nos nossos conselhos, no nosso conselho de enfermagem, que o paciente ele precisa obrigatoriamente saber tudo relacionado ao seu tratamento, diagnóstico e administração de medicamentos. Continuando, observar a pontualidade da medicação. Minha gente, se o medicamento é para ser administrado às 9 horas, às 9 horas você precisa administrar o medicamento, tá? Nada de 8 horas, 10 horas, 11 horas, achando que não vai ter problema aí com o paciente, mas pode ter. Principalmente quando é antibiótico, que precisa ser regrado, precisa ser tomado na hora correta. Se tá lá 9 horas da manhã, você vai administrar o medicamento às 9 horas da manhã. Nunca tocar a mão no comprimido ou cápsula. O paciente vai tomar via oral. Antes de qualquer coisa, pega a luvinha de procedimento, coloca na tua mão e faz as aberturas do envelope, tá? Lembrando que se sua mão, mesmo que você achou que lavou corretamente, pode ter ali bactéria, pode ter ali qualquer tipo de micro-organismo patogênico, que se você bota o medicamento na sua mão e entrega ao paciente, o paciente ele já está ali em condição imunológica baixa e pode ter alguma intercorrência porque você colocou o comprimido na mão e levou o micro-organismo patogênico para dentro do seu paciente. E por fim, organizar o material utilizado desprezando ou contaminado, tá? Você tá ali, terminou o teu preparo, terminou a administração do medicamento, tá tudo dentro da bandejinha. O que for de material reciclado vai para o lixo de reciclável. O que for material contaminado vai para o lixo de contaminado. O que for material cortante vai ali para a caixinha de pérfuro. Dá uma limpadinha na bandeja, tira sangue, qualquer fluido contaminável que tiver ali e deixa tudo ok para minimizar também os riscos de acidente de trabalho aí por contaminação, tá? E para terminar nossa aula de hoje, eu preciso ler para vocês um texto que eu achei aí em uma das apostilas que eu estudo com os livros relacionados ao tema, que diz o seguinte: do ponto de vista ético, legal e prático, a administração de medicamentos é muito mais que um simples serviço de entrega e ato. Trata-se de conhecimento, habilidade e técnica. Então essa dica aí é para você, profissional, que zela pelo seu registro, que zela pelo seu conselho. Procure sempre se atualizar, sempre estude, pesquise sobre medicamentos e aí minimize os erros, minimize o prejuízo tanto para você quanto para o seu paciente. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, que vocês tenham entendido. Coloque aí suas dúvidas no comentário, que sempre que eu puder eu vou responder vocês. E até a próxima aula.